O teste de ELISA, ou ensaio de imunoabsorção enzimática, baseia-se em relações antígeno-anticorpos detectáveis por meio de reações enzimáticas. Existem diferentes modelos de testes de ELISA, o indireto, o sanduíche e o competitivo. Esses testes são úteis na identificação de diferentes doenças infecciosas, uma vez que a maioria dos agentes patológicos leva à produção de imunoglobulinas. Também pode ser utilizado no diagnóstico de doenças autoimunes ou alergias. Apesar das diferenças no modo de usar, as 4 formas de teste de ELISA utilizam uma placa de poliestireno, pipetas automáticas, amostras de antígeno e anticorpo, uma enzima de marcação, bem como processos de sensibilização e lavagens. Em geral, costuma-se usar um espectrofotômetro para avaliar a absorvância da enzima marcada com um cromógeno, e assim obter o resultado do teste. Vamos conhecer então os tipos de ELISA? O ELISA indireto é o método mais simples de realizar o teste de ELISA, e funciona da seguinte maneira. O antígeno purificado fica aderido aos poços da microplaca de poliestireno. Em seguida, adiciona-se o soro do paciente, e caso a amostra seja positiva, anticorpos específicos se ligam aos antígenos da fase sólida. Na segunda etapa, inclui-se um segundo anticorpo dirigido contra as imunoglobulinas da espécie, que é ligado à peroxidase, formando um conjugado. Ao adicionar-se o substrato apropriado para a enzima, ocorre a reação de cor. Os orifícios onde ocorreu a reação antígeno-anticorpo apresentam uma coloração. A intensidade da cor produzida é proporcional à concentração de anticorpos na amostra de soro. Outro método empregado para o teste de ELISA é o método sanduíche, que é muito utilizado para a dosagem de hormônios, marcadores tumorais e outras proteínas séricas, bem como para a detecção de antígenos virais e de outros patógenos nas fezes, na urina e em outras secreções. Esse método inicia-se com o revestimento da placa com o anticorpo primário, que é fornecido pelo laboratório. Esse anticorpo é específico para um determinado epítopo presente na substância ou micro-organismo que se deseja detectar. É então realizada uma lavagem com solução tampão para retirar todo o anticorpo que não ficou retido na placa. Posteriormente, uma solução teste, que é um material fornecido pelo paciente, é adicionado na placa. Essa solução vai reagir com o anticorpo primário imobilizado. É então realizada novamente a lavagem da placa para que todo o antígeno presente na amostra que não ficou ligado ao anticorpo primário seja retirado. Depois, um segundo anticorpo é adicionado à placa, que é diferente do adicionado inicialmente por estar conjugado a uma enzima e deve se ligar ao antígeno ligado ao anticorpo primário. Outra lavagem é realizada para retirar todo o anticorpo conjugado que não se ligou ao antígeno. A ligação anticorpo primário, antígeno, anticorpo conjugado é o que caracteriza o ELISA sanduíche. Em seguida, o substrato, que é o cromógeno, é adicionado e, em reações positivas, deve reagir com a enzima gerando uma alteração na coloração da reação. A intensidade da reação, que é a cor mais fraca ou mais forte, é proporcional à quantidade de antígeno presente. Sendo assim, se na amostra fornecida pelo paciente não existir um antígeno específico para o anticorpo primário, não haverá sítio de ligação para o anticorpo conjugado e, consequentemente, o substrato também não terá onde se ligar. Ou seja, em reações negativas, não haverá alteração na coloração da reação. Existe ainda o método por competição, que é mais utilizado quando o antígeno é pequeno e possui poucos epítopos. Essa técnica também é conhecida como ELISA por inibição, e utiliza um antígeno marcado para competir com os possíveis antígenos-alvo da amostra do paciente. Para realizar a técnica, primeiramente é acoplado na placa um anticorpo de captura, e depois os antígenos. O antígeno marcado vai competir pelos sítios de ligação do anticorpo com o antígeno da amostra, dando o nome da técnica, competição. Depois de adicionados o anticorpo e os antígenos, é feita a lavagem para a retirada dos antígenos que não se ligaram aos anticorpos de captura presentes na placa. Quanto menos antígeno-alvo na amostra do paciente, mais o antígeno marcado é retido no poço e mais forte é o sinal, ou seja, temos um resultado negativo. Entretanto, se houver grande quantidade de antígeno-alvo na amostra, o antígeno marcado se liga menos e assim a cor fica mais fraca. Note então que o resultado é contraintuitivo. Se houver cor forte, ele é negativo.
Já se a cor for muito fraca, o resultado é positivo. A principal vantagem deste tipo de ELISA é a sua alta sensibilidade às diferenças de composição em misturas complexas de antígenos, mesmo quando o anticorpo de detecção está presente em quantidades relativamente pequenas.